sua fé, a de Abraão, e as suas ações agiram juntas. Por meio de suas ações, a sua fé se tornou completa. Tiago 2:22. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma história da Bíblia. E é tão bom a gente estar aqui ouvindo histórias da Bíblia, não é mesmo, Eloá? É muito gostoso, né, Tia Moni? Eu gosto tanto das histórias que você conta. Mas essas histórias, elas só são bonitas porque elas vêm da Bíblia. É isso mesmo. Ô, Tia Moni, qual é o título da história de hoje? O título da história de hoje é Um Estranho Pedido. Um estranho pedido. Eu tenho um estranho pedido pra fazer pra você, Tia Moni. Você tem um estranho pedido para fazer para mim? É. E qual é o estranho pedido? Melhor falar depois. Tá. Então eu posso contar a história agora? Pode. Você tá curiosa pra história? Tô. Então tá bom. Bom, vocês lembram que semana passada nós falamos que Deus havia prometido para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Isso mesmo. Mas demorou, né, Eloá? Demorou, né? Ele virou papai com 100 anos, é isso, Tia Moni? Você prestou bem atenção, né? Tava bem legal a história. Então, com 100 anos, Abraão teve um filho. O filho Isaque, né? O filho da promessa. Exatamente. Mas Deus ainda queria provar a Abraão algumas coisas. Abraão era muito amigo de Deus. Mas Abraão era humano. E o que tem isso? Ele cometia erros. Verdade. E que erros que ele cometeu, Tia Moni? Então, Abraão, com 100 anos, realmente teve seu filho Isaque. Mas, como a promessa de Deus, a gente conversou semana passada, estava demorando demais, antes dos 100 anos, antes de Isaque nascer, Abraão e Sara fizeram algo muito errado. O que foi, Tia Moni? Eles não estavam mais acreditando de que essa promessa de um filho viria. Então, eles deram um jeitinho deles. Que jeitinho? O jeitinho foi que Sara emprestou a serva para Abraão para que ele pudesse ter um filho com ela, já que Sara era estéril e não podia ter filhos. Sério, Tia Moni? E aí, Abraão acabou tendo um filho que não era o filho da promessa, porque o filho da promessa era o filho que Abraão teria com Sara. Que confusão na minha cabeça, Tia Moni, não tô entendendo nada. Bom, mas isso não importa. O que importa é que Abraão acabou errando, né, gente? E Sara também. Mas o pior não foi isso. O pior foi que Satanás começou a acusar Abraão de que Abraão não era digno das bênçãos de Deus. Que coisa! Pois é. Mas depois que Isaque nasceu, Deus queria provar que Abraão sim era digno das bênçãos de Deus. E de que Abraão era fiel a Deus. E o que aconteceu, Tia Moni? Então é que veio o pedido estranho. De quem? O pedido estranho de Deus para Abraão. E qual foi o pedido, Tia Moni? Foi um pedido bem difícil. Deus pediu que Abraão pegasse o seu filho Isaque e o sacrificasse. Como assim? Vocês lembram do sacrifício, né? Com cordeirinho e tudo mais? Tia Moni, Deus pediu isso para Abraão? Pediu. Ele pediu que Abraão sacrificasse o seu filho. Mas por que isso? Naquele tempo, um cordeirinho costumava ser sacrificado quando alguém cometia um pecado. Sim, isso eu entendi. Essa tinha sido a forma que Deus escolheu para lembrar o ser humano das consequências do pecado. É isso mesmo. O cordeirinho simbolizava Jesus, que um dia viria para morrer por todos os pecadores. Sim. Mas o que tem a ver, Tia Moni? O sacrifício do filho de Abraão? Era um pedido difícil e era uma prova muito difícil para um pai. Devia de ser mesmo. Mas Abraão confiava em Deus e ele sabia que por mais que fosse um pedido muito estranho, ele podia confiar que Deus sabia o que estava pedindo. Muito estranho isso, né, Tia Moni? Muito estranho. Mas ele confiou. Abraão sabia que Deus daria um jeito naquela situação. Então, Abraão decidiu simplesmente obedecer. Exatamente. Quando Abraão e o seu filho Isaque chegaram ao Monte Moriá, o Isaque perguntou para o papai: Papai, cadê o cordeiro? Aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está o fogo.
mas onde está o cordeiro? E o que Abraão respondeu, tia Mone? Abraão respondeu, Deus proverá. Mas aí chegou o momento que ele precisou contar para o filho, que o filho seria o cordeiro. E o que ele fez? Fugiu? Não. O papai Abraão tinha ensinado a Isaac a confiar em Deus também. E Isaac confiava tanto em Deus e confiava também no papai Abraão. Que coisa, tia Mone. E o que ele fez? Ele subiu em cima do altar. Sério? Ele se deitou ali e ficou esperando o seu pai sacrificá-lo. Tadinho! Mas sabe, crianças, exatamente quando Abraão levanta o punhal para sacrificar o seu próprio filho, O que aconteceu, tia Mone? ele ouviu uma voz do céu que disse: Chega, Abraão! Pare! Agora eu sei que você não me negou seu filho, o seu único filho. Então, Abraão e Isaac olharam em volta e sabe o que tinha lá, Eloá? O que tinha, tia Mone? Um cordeirinho. Apareceu um cordeirinho do nada? Do nada apareceu um cordeirinho. Deus tinha provido a oferta do sacrifício. Que sensacional essa história, tia Mone. Sensacional foi a confiança de Abraão e de Isaac nesse Deus maravilhoso. E também a fé deles, né, Eloá? É isso mesmo. Eu quero ter uma fé igual a deles, tia Mone. Eu também. E vocês? Também querem? Quero convidar você a fechar os seus olhos para nós pedirmos essa fé. Querido Deus, por favor, nos dê a fé de Abraão e de Isaac. Nos dê também a vontade de obedecer a Ti, apesar das circunstâncias. Que o Senhor possa nos ajudar para isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Então tá, depois de uma história tão linda como essa, só nos resta dizer tchau! Até uma próxima!